Direto da redação, você ouve agora o podcast Outra Visão. Apresentação, Paulo Cunha. Alô, Vinícius Augustus. Tudo bem com você, Vinícius? Tudo bem, Paulo? Prazer estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz. Eu acho que a nossa prosa aqui vai ser muito legal. Eu tenho certeza. Então, Vinícius, como é de praxe aqui no podcast, eu sempre dou as Uhum. boas-vindas. Então, seja muito bem-vindo ao podcast Outra Visão. É com muita alegria que eu te recebo aqui para a gente bater um papo bem descontraído. Muito obrigado mais uma vez por aceitar o convite e por prestigiar este podcast. Vinícius, eu gostaria de saber de qual cidade você está falando neste dia 30 de maio de 2023. Eu falo aqui da cidade onde eu nasci, Belo Horizonte, Minas Gerais. Você então é natural aqui de BH, de que região da cidade? Me conta um pouquinho, sua família toda é de Minas também, de Belo Horizonte? Uhum. Então, eu sou belo-horizontino da Gema, né? Nasci aqui. A minha mãe, ela é daqui também, né? Ela nasceu em Belo Horizonte. E o meu pai era do interior, da cidade de Carbonita, Minas Gerais. Cidade lá do Vale de Jequitinhonha, onde eu morei por um tempo lá. E lá que eu comecei na música, nessa cidade. E qual é, para a gente registrar o nome do seu pai e da sua mãe? Uhum. Meus pais já são falecidos já há muitos anos, né? Minha mãe se chamava Maria Mazarello, ela era pedagoga, diretora de escola pública, aprendi muito com ela, muito, muito. Convivi com ela até os meus 11 anos de idade. E o meu pai, Roque da Silva, ele era militar e com ele eu convivi menos ainda. Ele se foi, eu acho que eu tinha uns de 5 para 6 anos, assim. Uau, Vinícius. E então, que período da vida você morou no Vale do Jequitinhonha? Qual foi? Você nasceu aqui em BH, foi para lá? Como é que foi? Só para entender, então, conta um Uhum. pouquinho. Então, quando a minha mãe se foi, eu tenho um irmão mais velho do que eu, né? Ele é 7 anos mais velho do que eu. E entre o meu irmão e eu, que sou o caçula, a minha mãe perdeu 4 filhos. E quase que eu e ela também é, empacotamos, digamos assim, né? Enfim, eu fui para lá com 11 anos de idade, para morar com uma tia da família por parte de pai, né? E lá, interior, né, uma cidade muito pequenininha, mas muito, muito acolhedora, muito aquela coisa de interior, né, onde todo mundo conhece todo mundo, né? Então foi uma vida assim. Eu morei lá por 3 anos, eu acho, muito diferente daqui da capital, né? Na capital, a gente é acostumado a ficar mais dentro de casa, assim, se bem que naquela época, né, estou falando aí dos final dos anos 80, assim, a gente saía muito na rua, brincava de, né, polícia ladrão, rouba bandeira, né, de tudo isso. Mas foi ótimo, assim, porque é lá em Carbonita que eu comecei na música, assim, né? O meu pai tocava violão, né? Ele tinha não profissionalmente, né? Apenas como hobby. E inclusive o violão que eu comecei com o violão também, né? E o violão que eu uso hoje, assim, que às vezes eu brinco e tal, né? Foi o violão dele, que estava com um primo lá de Carbonita e eu peguei de volta e mandei fazer uma bela reforma nele, né? Então ele é um violão simples, assim, um de Giorgio, mas do ano de 81, cara. E o violão ficou com um som lindo, assim, sabe? E tem toda aquela carga, né, emocional, afetiva, assim, né, de estar ali com um item que foi do meu pai, assim, né, e um instrumento musical, né, que não tem como ser ruim, né. Acho que instrumento musical traz só coisas boas, assim, né. Às vezes o instrumento musical
nos irrita um pouquinho, assim, porque às vezes a gente fica tentando ali conseguir coisas que a gente vai conseguir com o tempo, né, com a prática, enfim. Ah, Vinícius, seu relato muito bonito vem de encontro com essa pergunta que eu ia fazer, que é exatamente como que nasceu, surgiu o seu interesse e a paixão pela música, pelos Pela música. instrumentos, né? Tem alguém em especial que te influenciou, ou algum acontecimento importante na sua vida que te abriu o universo da música? E depois Uhum. queria que você contasse também especificamente sobre a opção do instrumento de sopro. Mas Sim, vamos sim. iniciar. Queria saber se tem alguém ou algum fato importante na sua vida que te levou, né, Sim, a se sim, apaixonar sim, pela música como o sim, profissional que você é hoje. sim. Bom, sempre quando você vai escolher algum caminho assim, eu acredito muito que a gente aprende muito mais pelo exemplo de alguém do que por aquilo que alguém te fala que é legal, né? Enfim. No meu caso, eu me lembro assim, eu tenho uma memória privilegiada, assim, todo mundo fala isso comigo e eu tenho mesmo, assim, eu me lembro de coisas da minha infância, assim, sabe? E eu me lembro quando eu estudava aqui, que eu estudava no Colégio Santo Antônio, me lembro de fazer um teste para um coral e a professora, eu abri a boca, ela falou: próximo, está dispensado você. E isso me marcou, porque eu tenho essa lembrança ainda, sabe? E eu me lembro na infância, né, que eu escutava assim, o Balão Mágico, né, Menudos, assim, mas eu não tinha assim uma atração pela música que fosse assim algo que chamasse a atenção da minha mãe, por exemplo, né? Olha, esse meu filho tem uma queda por música e tal. Não, não teve isso. Quando eu fui morar em Carbonita, né? É, eu tenho lá dois primos, uma prima e um primo, que tocam violão e a minha prima ela canta e toca assim. Na época ela cantava, tocava e isso me chamou muita atenção, tanto ela quanto o meu primo também que tocava, assim. Mas tudo também assim, aquela coisa de tocar violão dentro do quarto e cantar, né? E isso foi me chamando a atenção. E eu fui e comecei, o violão ficava assim em cima do sofá, assim, aí eu passava assim, pegava o violão e ficava ali achando que eu estava tocando, né? Eu ficava ali batendo nas cordas assim de qualquer jeito. E isso eu fui repetindo isso assim, fui repetindo, repetindo. E quando eu vi, eu já estava assim, com muito interesse pela música, por aprender o violão, né? E eu tenho um tio lá que ele tem hoje não mais, porque ele já está bem velhinho, assim, mas ele tinha um comércio, assim, uma venda, né? Um bar, né? Que no interior o bar vende tudo, né? E eu me lembro, assim, tem memórias afetivas ótimas, assim, porque lá tinha muita bala e muito chocolate. E essa minha prima, quando eu era pequeno, eu ia lá assim e ela enchia um saco de bala e chocolate, coisa que minha mãe não dava tanto, assim, ela até dava também, mas era maravilhoso assim passar as férias em Carbonita, assim, né? Enfim, e aí esse tio, ele uma vez assim, ele ia para a venda e depois voltava para almoçar em casa, era na esquina da casa, né? Então toda hora ele entrava e saía, assim, né? Toda hora, assim, de manhã, na hora do almoço e à noite. E na hora que ele saía e na hora que ele voltava, eu estava no mesmo lugar, com o violão na mão. E eu me lembro claramente de um comentário dele, né, com aquele sotaque do interior. Gente, se o Vinícius não aprender a tocar violão, tá danado. E só que para mim eu levava a sério, muito a sério. Mas na época eu não tinha essa consciência, para mim era uma brincadeira, assim, era um passatempo, né? Uma criança de 11 anos, recém-órfã, assim,
né, muito duro, né? Eu acho que das coisas mais duras que a gente tem que passar na vida é você perder quem ama, assim, né? Sobretudo eu, criança, perder a minha mãe, né, que era meu norte, assim, né? E hoje a minha filha tem essa idade e eu fico pensando, caramba, com essa idade eu era órfão, né? Enfim, mas eu fui sempre muitíssimo ajudado, né? Eu sempre tive muitas pessoas amorosas ao meu redor, assim, né? Juntamente com o meu irmão que era mais velho, né? Talvez a barra tenha sido dura para ele também, que tinha mais consciência, né? Mas aí a música foi um alento na minha vida, sabe, Paulo? Assim. E quando eu comecei a tocar, esses meus dois primos, né, o Ismar e a Carlene, né, um abraço para eles. Eles me incentivaram muito, muito, muito. O Ismar, ele comprava aquelas revistinhas, né? E aí eu ficava ali tentando ali aprender as músicas assim. E aí você vai é engraçado porque quando você está assim querendo aprender um instrumento, você acaba encontrando pessoas que tocam esse instrumento e pessoas que tocam melhor que você, né? E aí você fica naquela, nossa, como que o cara consegue, eu não consigo, eu vou conseguir. E isso vai te levando, né? E eu me lembro lá em Carbonita também de um rapaz lá, de um garoto também um pouco mais velho do que eu, assim, que já conseguia tocar a música Oceano do Djavan, assim. E aí uma vez eu fui na casa dele para vê-lo tocar e eu fiquei maravilhado, assim, que ela tem vários acordes e tal, e eu ainda lá, né, enfim, começando e falei, nossa, eu vou conseguir tocar Oceano do Djavan, assim, e conseguia, né? E nisso eu fui daqui, dali e tal, e eu encontrei um outro, eu não sei se eu não me lembro assim se eu que o encontrei ou se ele que me encontrou, mas o curioso é que ele era 2 anos mais velho que eu, talvez, um ano e pouco, sei lá, e acho que dois anos. E ele já tocava guitarra. Ah, E aí ele já tinha um amigo que tocava uma bateria eletrônica, que fazia o som da bateria, mas era tipo uma caixinha assim que você tocava com os dedos, assim, né? E ele precisava de alguém para formar uma banda com ele, né? E a vaga que se tinha nessa época era o baixo, né? Para se tocar baixo, né? E eu pensei, lógico, vou, claro, né? E aí eu tocava com um contrabaixo emprestado, depois eu consegui comprar um contrabaixo e a gente montou uma banda, né? E o aprendizado da música nessa época ele era muito assim de tirar a música de ouvido, muito intuitivo e muito como uma brincadeira séria, seríssima, assim. A gente já tinha assim ensaio, horário de ensaio, cronograma. Fizemos muitas apresentações profissionalmente, né? O meu primeiro dinheirinho assim com a música assim foi com essa banda. E olha que curioso, Paulo. Isso eu estou falando assim, eu acho que, se eu não me engano, a banda talvez tenha começado em 91. Eu fui para Carbonita em julho de 90. Aí, acho que 91, 92, 93, a gente teve essa banda lá. Tocávamos profissionalmente, bailes, ganhávamos um dinheirinho assim, né? E nessa época, 93, uma banda estava indo rumo ao estrelato e a gente tocava músicas dessa banda. Essa banda era o Skank. E fazíamos shows, né? Eu tenho uma foto eu tocando baixo com a camisa da Sampdoria, né? Que era a camisa que o Samuel usava nos shows nessa época, né? Eles usavam um figurino assim de time de futebol, assim, né? Bermuda e tal. E é impressionante, assim, né? Porque é. foi o que eu já falei num post, assim, se alguém viesse do futuro e contasse para aquele menininho ali de 14,
13, 14 anos, né, que ele iria tocar no Skank, ele não iria acreditar, jamais, jamais. E uma outra curiosidade, coincidência, o primeiro show que eu fui na vida, show mesmo, né, Uhum. digamos assim, balão mágico não conta tanto, mas show assim que você, eu quero ir nesse show ver essa banda tocar. Foi do Skank também, lá em Diamantina, que é uma cidade próxima, assim. E eu me Uau! lembro claramente, e depois, né, anos depois, que eu acabei indo tocar com eles, eu contei essas histórias todas, assim, e tal, e poxa vida, né, Ô Vinícius, incrível, assim. eu quero Nem te eu acredito, cara. Legal demais esse seu relato. E eu queria te perguntar o seguinte: primeiro, o nome dessa banda, dessa Aham, lá em Carbonita, o uhum, nome também dos integrantes dessa banda, e não aham, podemos deixar de registrar o nome do seu tio, porque o dos seus aham, primos eu vi que também são pessoas que tiveram muita influência na sua vida e estiveram sim, sempre presentes com demais. você, o Ismar e a Carlene, né? É, Aham, você falou o nome deles, mas vamos registrar também o nome da banda, do seu claro, tio, dos integrantes, tudo para todo mundo claro. A ficar banda, registrado aqui. sim, claro, a banda se chamava Kamikaze. Agora, é bom não confundir, porque aqui em Belo Horizonte teve Ah, uma banda kamikaze muito famosa de rock and roll, assim, final dos anos ah, 80 para 90, assim, sabe? Mas essa era lá em Carbonita, não foi famosa, não. Só em Carbonita que foi famosa, né? E o cara que me convidou, né, foi o primeiro amigo assim que a música me deu. E eu encontro com ele até hoje no último show do Skank em São Paulo, ele foi. E ele uau. tinha um sonho de tirar uma foto com os caras do Skank, né? Assim, e nesse dia eu consegui. Isso é um negócio que é difícil, assim, né? Às vezes é muito corrido, né? E todo mundo imagina, assim, que a gente fica junto o tempo inteiro, e não é assim, né? Às vezes acaba o show, eles vão embora, ou né? Eles estão ali. Tem muitas demandas, né? Muita coisa Sim, acontece, muitas, né? cara. E todo mundo, muita gente me pedia isso, e não é um negócio tão fácil, enfim. E ele se chama Kleiber Mota, e o cara da bateria eletrônica, Ricardo, né? E posteriormente entrou um outro integrante tocando teclado, mas foi assim, mais ou menos na mesma época também, que é o Hugo, né? Todos eles de Carbonita. O Kleiber hoje mora em São Paulo. O Ricardo mora aqui em Belo Horizonte e o Hugo continuou lá em Carbonita. E o seu tio, dono da Meu venda? tio, tio Geraldinho, querido tio Geraldinho, tá lá firme e forte. E a venda ainda existe, Vinícius? Não, Não. não, existe o lugar, né? É, tá lá fechado, mas já há muito tempo ele não trabalha mais, porque ele tem hoje, se eu não me engano, 93 anos, Paulo. Beleza. Pois é, interior, né? É, Vida no outro, interior é. Ô Vinícius, e achei legal você falar dos seus estudos do violão, né? Meio até, pelo que eu entendi, Uhum. também autodidata também, né? Claro, Sim, com você indo atrás, mas que naqueles anos 80, 90, você tinha esse 90. tempo e disponibilidade para isso sem tanta interferência do que as nossas filhas têm hoje do celular, né? Que Exatamente, cara. o Que celular saudade dessa que época. nos traz também tantos recursos legais, né? De Sim, nossas filhas terem um aplicativo que tem 1 trilhão de músicas disponíveis, mas que elas, pelo menos a não minha, houve. não ouve, É, que a é. gente tinha uma Não dificuldade. conhecem tão a fundo, né? E que assim, e que na verdade tira o melhor parte criativa, né, que você tinha Sim, disponível na sua época lá, que não tinha interferência do celular, mas se você tivesse os recursos que um aparelho desse hoje tem, nossa, você ia, é, assim, se é. destacar ainda mais, né? Sim, eu acho hoje assim, eu acho que o progresso ele traz coisas boas e coisas não tão boas, digamos assim, né? Hoje, o que você quiser aprender, você vai no YouTube e tem um cara ali dando uma aula assim sobre aquele assunto, né? Mas ao mesmo tempo, eu acho que tá tudo mais raso, né, Paulo? Assim,
você não vai mais a fundo, assim, né? Assim, na época que eu aprendi, por exemplo, assim, poxa, não tinha, o que tinha eram as revistinhas, assim, aí você olhava ali o acorde, a posição, e ficava ali, às vezes, um mês para aprender uma música, né? Assim, se arrebentasse a corda do violão, eu morava lá no interior, o violão ficava sem corda, até alguém vir comprar uma corda, assim. Eu não me lembro muito, assim, de corda arrebentar, não, mas com certeza aconteceu. Mas são o que eu acho que é mais danoso assim, os eletrônicos eles roubam o nosso tempo, né, cara? Assim, a gente tem que se policiar o tempo inteiro, assim, para você não ficar ali procrastinando às vezes, né? Porque você está vendo ali um monte de coisa e não está vendo nada, né? Assim, é Não uma está coisa produzindo nada, maluca, né? né? Não está É, produzindo é, conhecimento ou alguma coisa que de fato vai somar, né? E é uma curiosidade. claro. É claro que assim tem coisas fantásticas também, né? Venhamos e convenhamos, assim, Uhum. né? Hoje mesmo de manhã eu uso muito assim, né? Eu uso o YouTube para assistir aulas, para me inspirar, para que eu dê as minhas aulas e tem coisas, né? O conhecimento ele está mais difundido, né? Ele tá mais à mão de todo mundo, literalmente, né? Você dá dois toques ali, alguns toques, né? Sim, E sim. você tem, né? Então isso é fantástico, né? Mas ó, atrás de coisas boas também, né? Tem os Porque eu acho muito legal o seu exemplo, mostrando a sua dedicação a tirar a música Oceano, no caso, né, que você citou, uhum, uhum, mostrando que era uma coisa que você queria muito, né, que você sim, buscava muito, que era uma paixão, sim, na verdade. Você se apaixonou pelo sim. instrumento, pela E música, pelo. na época essa música estava tocando muito, né, na Top Model, né? Assim, quem é da nossa idade vai lembrar, né? Paulo Mader. Malu Mader, Thaumaturgo Ferreira, né? Que era o par dela, Isso, eu acho, né? isso, exatamente. Chegou a ser marido dela, sabia, né? Né? Eles foram, Olha só. Ô, Vinícius, aí, continuando aqui da sua Sim. carreira, eu sei que você Uhum. tem um bacharel em saxofone pela UFMG. Me conta Sim. como é que foi esse processo de você sair de Carbonita, voltar para Uhum. BH e optar, né, em seguir, em prestar o vestibular, né, na UFMG, Uhum. passar no vestibular, que também é outra etapa, que também É, não é fácil e não. ingressar na música, né, da UFMG. Me Uhum. conta como é que foi esse período aí universitário e da Tá. universidade, Claro, né, claro. no ambiente. Então, eu vou tentar resumir a história, assim, mas eu vou tentar contá-la toda porque vale a pena, eu acho. Aham, Eu, quando eu fiz 15 anos, que eu estava indo para o segundo grau, o antigo segundo grau, o, hoje é o médio, né? Ensino médio, eu acho. Aqueles isso. 3 anos antes do vestibular, né? Eu tinha também um tio, irmão da minha tia, irmão do meu pai, que morava no interior de São Paulo, em Ribeirão Preto. E aí minha tia deu uma dura nele, falou: Ó, Vinícius, vai morar na sua casa aí, porque ele precisa estudar. Aqui em Carbonita, o ensino, né, era o magistério, né, e tal, enfim. E aí mudei para Ribeirão, isso acho que em 93, talvez 94, e lá eu comecei a ter aulas formais de música com um professor numa escola de música que se chama Instituto de Música de Ribeirão Preto. E olha que legal, Paulo, assim, eu nunca mais tive contato com esse professor. E ano passado, o Skank foi algumas vezes em Ribeirão Preto e eu sempre tentava achar a escola para fazer contato. E aí, uma vez, eu achei ele pelo Instagram.
e mandei uma mensagem para ele, e aí eu tenho um post também, eu bem jovem, assim, tocando guitarra, né? A afiliada lá da televisão, acho que da Globo, né? IPTV, no EPTV, interior de São aham. Paulo, foi fazer uma matéria sobre os alunos, né? E aí eu dou uma entrevista. Eu esqueci de te mandar essa também, que é muito Aham. legal, assim, era um curso de férias, e aí eu lá, jovem, assim, falando, estou aqui Olha. estudando música, porque eu gosto muito de música, né? E no final, subindo as letrinhas, assim, aí eles pegam a minha imagem e põe aquele balãozinho, assim, da imaginação, um guitarrista, assim, né, tocando e tal, né? E nessa época eu optei pela guitarra, né? Eu deixei o baixo e o violão e comecei a estudar guitarra, né? Até no Instagram eu brinco que eu sou guitarrista ocasional, assim, porque É. eu toco guitarra, né? Mas eu não sou profissional, não pratico mais tanto. Na pandemia eu pratiquei, foi uma forma de manter a saúde mental, né? A minha, pelo menos, a dos vizinhos, eu não sei. E nessa época eu comecei a estudar seriamente e esse professor ele foi definitivo na minha vida, cara, assim, porque ele me orientou muito bem, ele me aplicou assim um universo assim da música instrumental brasileira, do jazz, da improvisação musical e hoje eu tenho plena consciência disso. Foi o divisor de águas na minha vida para eu querer ser músico profissional. Mas não foi uma escolha tão fácil assim. Eu demorei para me aceitar músico. E eu acho que quem vem nessa vida para ser músico não escapa, não. Assim, eu acho que pode até demorar e tal, mas não escapa. E aí, o que aconteceu? Em 96, eu fui assistir um free jazz em São Paulo para ver uma banda, um show maravilhoso assim do Herbie Hancock, o pianista americano, né? E ele tinha gravado um disco só com as estrelas do jazz, né? Era Herbie Hancock, All Stars, The New Standard era o nome do disco. E eu fui para ver o meu ídolo da época, que era o John Scofield, um guitarrista americano do jazz, assim, que eu adorava, assim, né? Adoro ainda. E nessa noite, assim, ele tocou pra caramba, assim, sabe? Mas o saxofonista, que era genial, assim, arrasou, sempre arrasava, que era o Michael Brecker, né? Ele tocou com todo mundo, tocou, gravou muito, gravou John Lennon, Paul Simon, Dire Straits, aquela famosa música que tem um sax no começo, é ele que gravou aquilo, né? E aí eu fiquei maravilhado. Na hora que acabou o show, eu tive um reflexo de correr até a beirada do palco e ele estava desmontando o saxofone guardando. E eu cheguei assim o meu braço assim na direção dele com o programa do festival e ele autografou. Ele autografou o meu e um outro e foi embora. E eu vi aquele cara, ele era muito alto, ele tinha quase 2 metros de altura, assim. Vi aquele cara, assim, fiquei maravilhado, Paulo, assim. E aí eu saí de lá já com a certeza, assim, eu não vou ser guitarrista mais, eu vou ser saxofonista. E com muita certeza, mas isso eu já tinha de 18 anos, eu acho, e no ano seguinte, em 97, eu voltei para Belo Horizonte, né, para morar com o meu irmão aqui. Nós dois moramos juntos. E nessa época eu comecei a aprender o saxofone com um aluno do professor da universidade, né? E aí um outro fato muito inusitado, assim, aqueles divisores de água, assim, também. Eu fui assistir um show do Skank na cidade de Divinópolis. Isso em 97 também. Eles estavam naquele sucesso assim estrondoso do disco Samba Poconé, né? Garota Nacional, Partido de Futebol, Tão Seu, né? Eles estouraram já no Calango, né? Com o Te Ver, né? E
no meio desse show, o Chico Amaral, que era o saxofonista e um dos principais letristas da banda, né, os sucessos dele, né, Vou Deixar as letras, né, parceria com o Samuel, Vou Deixar, Garota Nacional, Te Ver, né, ele fazia um solo, se não me engano, no Te Ver, né, e o Samuel anunciava, eu quero ouvir o saxofone de Chico Amaral, e aí ele fazia um solo. Cara, eu me lembro como se fosse hoje. Nesse momento, eu falei assim, quero fazer isso na vida. E anos depois, a vida me deu esse presente, né? Me deu, não. Eu conquistei também, né? Mas eu acredito também que foi um presente, porque nem que eu tivesse todo o dinheiro do mundo, assim, eu não compraria uma vaga para tocar no Skank, né? Assim, e eu acabei sendo convidado para tocar. E aí, isso, né? Nós vamos falar disso, mas nessa época eu decidi fazer o vestibular para música por conta desse professor que era aluno do professor lá da UFMG. Esse professor se chama Fernando Nascimento, né? E eu tinha 3 meses de saxofone e ele falou assim, por que você não tenta o vestibular? Aí eu falei, olha, pode ser uma boa, né? E aí eu fui, fiz e passei. Vergonha, muita vergonha, porque eu tinha talvez 8 meses, assim, 9 meses de saxofone, aprendendo, né? Não há condições de uma pessoa, né? Mesmo que eu já tenha já vim Outro. estudando outro instrumento, mas é outro instrumento, não é o saxofone. Então eu não tinha vivência básica assim, né, para poder passar no vestibular de música. E o vestibular de música, ele não é para um iniciante, né? Você não vai para a faculdade de letras para aprender a ler, né? Você vai para melhorar a leitura que você já tem, a cultura que você já tem, você vai ampliar seus horizontes, né? E aí eu vi que o buraco era mais embaixo, mas Tem que um se eu me teste, né? Tem um teste de Hã? aptidão, não é isso? Sim, você tem que tocar uma peça musical difícil, que um iniciante não consegue tocar, né? Mas nesse vestibular, eu vi que se eu estudasse, se eu me dedicasse, no ano que vem, no ano seguinte, eu iria conseguir. E foi o que eu fiz e foi o que eu consegui. Eu consegui passar no vestibular no ano seguinte, tendo assim um ano e 7 meses, um ano e 8 meses de saxofone, mas eu tocava assim, eu estudava alucinadamente todos os dias, assim, né? Meu irmão acho que deve ter ficado de saco cheio, mas eu consegui passar, mas não foi fácil não, para eu conseguir fazer o curso, porque o curso de música, né, o curso de arte em geral, assim, são cursos, por mais que as pessoas achem que não, mas são cursos muito difíceis e muito exigentes, né? A sua prova é você tocar uma música que você estuda durante o semestre e aí tem a prova lá no auditório como um recital, né? E eu sempre fui, sabe, Paulo, assim, muito dedicado. Eu nunca fui o melhor no que eu fiz, assim, eu nunca fui, não me considero até hoje o melhor, assim, mas eu sempre tento fazer o meu melhor, né? E eu acho que isso que foi me levando, assim, e uma vontade, assim, muito grande, muito forte, sempre de fazer o meu melhor, assim. Você me conhece lá da natação, né? Poxa, aquilo Excelente ali eu levo. nadador, hein? Excelente nadadora. Mas você também, você me inspira lá, eu fico olhando lá e eu sempre, é para nadar, então vou fazer aula, vou fazer, quero nadar o melhor possível, assim, né? Isso em tudo que eu faço, assim, sabe? E eu acho que é isso, assim, que isso foi me levando, né? E eu acredito que a gente tem que, assim, a vida é um reflexo daquilo que você coloca para ela também, né?
né? Outro dia eu li naquele negócio, aqueles papeizinhos da sorte, né? O mundo é um reflexo das suas ações, dos seus pensamentos, né? O que você oferece para o mundo, ele te dá de volta, assim, né? Enfim, é claro também que a gente tem que estar, eu acredito também, muito na sorte, né? De uma certa forma, mas você tem que estar preparado para usar essa sorte que vai contar ali a seu favor, talvez por aquele tempo ali, né? Mas que vai te ajudar, né? A sorte sempre ajuda, né? Eu acho. Ô Né? Vinícius, só para não, assim, não faltar essa informação, o professor Aham. em Ribeirão Preto, eu acho que Ah, para a gente registrar o nome dele, sim, Márcio Sintra. Márcio Márcio. Sintra. E você chegou De- então a encontrar com ele em Ribeirão? Você eu conseguiu? reencontrei depois Ah, de mais de 20 anos, acho que 24 anos, eu acho, alguma coisa assim. E aí eu acho que eu não terminei, e através do Instagram ele foi e se comunicou comigo. E olha. olha só, Paulo, ele não sabia que eu tinha me tornado músico profissional e não sabia que eu tocava com Skank, né? E assim, eu me colocando no lugar dele, cara, eu ficaria muito feliz se eu tivesse um aluno que se tornou músico e que, de certa forma, né, um músico que venceu algumas batalhas, assim, que conquistou um espaço bacana, né? Uhum. Logicamente, eu não toquei só com Skank, eu também fiz outros trabalhos muito legais, participei. Toquei com o Vanderly também, uma época, né? Exato. Enfim, é isso. Eu vou entrar daqui a pouquinho nos palcos, nos grandes shows, mas eu Aham. queria que você contasse um pouquinho para mim e para os ouvintes aqui, porque assim, o Uhum. saxofone eu acho um instrumento maravilhoso. O Uhum. som, a forma, a estética dele, enfim, o Sim. saxofone é um instrumento que ele compõe, que ele sozinho ele é maravilhoso. Num conjunto, ele compõe Uhum. também, ele se apresenta sempre, né? Ele se coloca sempre Sim. muito bem. Eu queria só que você Sim. contasse um pouquinho da questão assim, até técnica assim do saxofone. Eu queria Uhum. que você contasse assim, quais os tipos de sax que você toca Aham. ou que você prefere Uhum. tocar. Contar um Uhum. pouquinho assim, qual que é o tamanho, o peso de um sax? Como é que Aham. funciona mais ou menos quantas notas tem disponíveis no Uhum. instrumento? Uhum. Explicar assim, uma explicação de curiosidade minha, assim, que eu Claro, gosto do claro. instrumento, Ótima pergunta. e também saber quais são as marcas conhecidas. Tem a Aham. Yamaha, né? Sempre foi uma Sim. marca referência, mas eu imagino que tem Sim. vários outros e tal. Conta um Sim, pouquinho sim. assim específico do instrumento, o saxofone. Aham. Pô, ótima pergunta, Paulo. O saxofone, a patente dele é de 1846. Ele foi inventado por um belga, o Adolf Sax, né? E ele tinha em mente misturar duas famílias de instrumentos. A família das madeiras, né, que são os clarinetes, fagotes, a flauta, apesar de ser metal, é considerada da família das madeiras. O oboé, né, com a força e aquela o poder da família dos metais, que aí temos os trompetes, trombones, trompas, tubas, né? Ele queria inventar um instrumento que fosse a mistura dessas duas famílias, né? E aí ele inventou o saxofone. E a patente, o instrumento que ele inventou é muito próximo do instrumento que é fabricado hoje. Então, assim, um cara genial, assim, porque é um instrumento que se tornou o símbolo assim de música, né? O símbolo do jazz, né? Assim, você vê, acho que no Free Jazz mesmo, aquele festival que existiu, né? Era um Uhum. saxofone, né? E a quantidade de instrumentos. Os saxofones eles são temos 7 tipos de saxofones, né? Mas 4 deles são os mais comuns. E eles são como se fosse
a nossa voz, assim, voz de barítono, voz de tenor, voz de contralto, voz de soprano. Então, esses quatro que eu falei, o barítono, tenor, o contralto ou o alto, né, e o soprano, são os tipos mais comuns. E aí nós temos alguns outros que são assim um pouco mais bizarros, assim, né, porque o baixo e o contrabaixo são instrumentos muito grandes que você tem que tocar apoiado no chão, né? E mais para cima tem o sopranino, que é menor do que o soprano, que é aquele reto, né? Que ficou muito popularizado pelo Kennedy, né? Aham, aham. Ele é Os mais menorzinho, assim, né? é Ele é. você tem ele reto e no formato de cachimbo, né? Que todo mundo que pensa no sax pensa no formato de cachimbo. É. Mas o alto, você tem ele reto também, Ah, e aí ele fica grandão, assim, né? ah. O tenor, eu não sei se existe o tenor reto. O mais comum mesmo, eu nunca via, eu acho que pode até existir e tal. Mas o tenor e o alto, eles são os mais comuns, digamos assim. O barítono, ele é menos comum, mas eu digo que ele é o rei de todos, porque onde tem o barítono, ele chama a atenção. O barítono, no desenho dos Simpsons, a Lisa Simpson toca o barítono, sabe? Ah. E eu tenho uma dívida de gratidão com o sax barítono, porque na época que eu estava na escola, a formação quarteto de saxofones, como um quarteto de cordas, ela é muito comum na música erudita, né? A música erudita para saxofone, né? Na época que eu fiz a graduação na UFMG, só existia o saxofone erudito. Agora tem o saxofone popular também lá na UFMG. E eu tocava num quarteto de saxofones, eu tocava o soprano, né? E tinha um colega lá que tocava o sax barítono, mas ele sempre faltava aos ensaios, assim, e a gente ficava pé da vida com ele, assim. E aí um belo dia eu resolvi, vamos chamar uma outra pessoa e eu vou tocar o barítono. E eu me dei bem com o barítono, assim, porque ele é um instrumento maior, um instrumento pesado, pesa Uhum. mais ou menos assim uns 5,6 kg, assim, Uau, né? O uau. tenor deve pesar uns quase 4, 3 e alguma coisa. Eu nunca pesei o tenor, olha que curioso, assim, eu acho que eu não quero nem saber. Assim, porque o tanto de tempo que a gente tem que passar com o instrumento pendurado, assim, né, com o instrumento, segurando o instrumento, né? E Aham. aí eu comecei a tocar o barítono e deu certo, sabe? E quando eu estava me formando na UFMG, o professor, o Dilson Florencio, que é um grande mestre do saxofone erudito, ele foi o primeiro brasileiro a ter curso superior de saxofone no país. Ele estudou na França, ele ganhou o prêmio do Conservatório de Paris, o primeiro prêmio de Paris, que é o nome para quem se forma no Conservatório de Paris e concorre a esse prêmio, que é você tocar, eu acho, eu não sei exatamente o que é, mas você faz um recital e os professores aprovam, e então você tem esse primeiro prêmio de Paris. Isso é uma coisa muito difícil, e ele, no final dos anos 80, eu acho que ele se formou, e ele acabou vindo para Belo Horizonte, né, para a UFMG, e ele elevou o nível do saxofone aqui em Belo Horizonte. Então tem muitos saxofonistas tocando bem aqui, muito por conta do Dilson Florencio. E quando eu estava me formando, ele me convidou para tocar no grupo dele, no quarteto de saxofones. E eu Hum. fui tocar o barítono. E aí, é, esse foi o meu primeiro grupo profissional, assim, que eu viajei, que a gente tocou muito, assim, sabe? E foi assim, poxa, imagina um recém, ainda nem formado, mas quase formando, né, lá
Eu me formei, eu tinha 24 anos, né? Assim, não tão jovem, não tão velho. E foi assim a minha primeira grande oportunidade, assim, sabe? E através desse grupo, em 2005 nós fizemos uma turnê pelo Projeto Pixinguinha, que é um projeto da Funarte. E nesse projeto, o artista nacional que foi viajando com a gente, eu estava com o Monte Pascoal, tinha um outro cantor do Rio, de Niterói, o Fred Martins, e o artista nacional era o Vanderly, que foi na viagem. Eram Uhum. 10 shows e a gente foi para o norte do país, sabe? E foi muito legal, porque assim, eu nunca tinha viajado para tão longe, né? Poxa, fui para Manaus, fomos para Boa Vista, Belém, várias cidades, né? E foi muito curioso, porque eu me pareço fisicamente com o Vanderly. Uhum. E eu fui muito confundido nessa turnê. Eu cheguei até a dar autógrafo. Depois eu desmentia, né? Eu lembro de um casal lá em São Luís que ficou conversando comigo um tempão, assim, e eu achando estranho, né? Assim, pô, esse carinho todo. Aí eles perguntaram: e como anda a sua parceria com a Rita Ribeiro, que é a cantora lá do Maranhão, que o Vanderly tinha uma parceria com ela? Falei: olha, eu nunca tive parceria com ela. Ah, mas você não é o Vanderly? Eu falei: não, ele está lá dentro. Aí eu fui e rimos e tal, né? E ele começou a adorar isso, assim, de eu parecer com ele, das pessoas me confundirem. E na época eu já tocava flauta, já estudava e tal, eu levei a minha flauta. E né, a dinâmica desse projeto Pixinguinha era todo mundo tocar com todo mundo. Então, o Fred Martins começava o show dele, na última música o Monte Pascoal entrava, tocava com ele, fazia o show do Monte Pascoal, o Vanderly entrava, tocava com a gente, fazia o show dele e depois todo mundo tocava junto, né? E eu comecei a entrar nas músicas do Vanderly com a Uau! flauta. O guitarrista dele, que foi com ele, o Luiz Peixoto, ia me passando as frases, assim, e eu fui aprendendo lá, anotava e tal, e ia pro show e tocava, assim. Ele gostou, e gostou dessa coisa de parecer com ele, nós tiramos várias fotos, assim, e no ano seguinte ele me chamou para tocar com ele, cara, assim, que Que foi assim legal. também, caramba, eu me lembro, ele me ligou, assim, poxa, ele já era um artista conhecido Uhum. nacionalmente, né? Eu me lembro do dia que ele me ligou, assim, perguntando se eu tinha interesse, se eu tinha disponibilidade. Eu falei, cara, é agora? É para ir agora, né? Que legal. E aí ele assim demorou, né? E eu me lembro né, jovem assim, afoito, né? E aí eu me lembro de um dia ligar para ele perguntando: "Poxa, você me chamou, e aí, não vai rolar?" Ele falou: "Vai rolar, fica calmo aí." E acabei gravando. Praticamente o primeiro show que eu fiz com ele foi o show do DVD no Palácio das Artes, assim, que até pouco tempo atrás, assim, quando eu ia assistir esse DVD, eu ficava nervoso, cara, porque eu lembrava da Ah, noite, de como eu fiquei nervoso, ah. porque acho que foi a primeira vez que eu toquei no Grande Teatro do Palácio das Artes aqui em Belo Horizonte, foi com o Vanderly. E assim, eu ali, né, era uma banda assim só com músicos muito experientes, muito tarimbados assim, né? E eu lá de patinho feio, né, pelo menos me considerando patinho feio assim. E uma pressão muito grande, né? Assim, eu não tinha ainda tido uma experiência de tocar com alguém famoso, né? E eu me lembro assim do meu nervosismo. Nossa, na semana eu passei mal, assim, e me lembro da hora, assim, quase que indo para forca, assim. É mesmo, Mas Luiz. na hora que eu entrei e toquei, eu consegui tocar bem e consegui, de certa forma, ficar relativamente tranquilo. E foi uma coisa boa, assim, foi emocionante, assim, sabe? E eu me lembro quando a gente foi, quando o DVD ficou pronto, né? Ele chamou a gente para assistir na casa dele e tal. E pouco antes, assim, do show, uma pessoa lá da produção me pegou: fala um negócio aqui pra gente, dá um depoimento aqui.
que é poesia para você? Eu falei, caramba, né? Poxa, fazer uma pergunta dessa antes do show, o que é poesia? Pode ser um monte de coisa. E aí eu falei, assim, né? Isso está lá no DVD. E aí a primeira coisa que o Vanderly falou, ele falou, gente, vocês precisam ver esse menino dando entrevista e tal. Ele adorava, assim. Poxa, é um cara assim que eu tenho uma dívida de gratidão enorme por ele, assim, porque ele, né, eu não era ninguém, né, assim, acho que até hoje ainda estou tentando ser, mas, poxa, eu já sou um músico experiente, assim, já tive muitas vivências na música muito legais, assim. Mas nessa época eu também eu era recém-formado, né, mas ele poderia ter chamado qualquer outro músico, né? E ele bancou ali, né? Ele me lembro de um produtor lá que quase que tentou cortar minha cabeça, assim, né? E ele falou: não mexe com esse menino aí, não, deixa ele aí no lugarzinho dele aí, tal. E sempre que eu encontrava com ele, eu agradecia ele, assim, por essa chance de ouro, assim, que ele me deu. Cara, fico até emocionado, sabe, Paulo, de lembrar disso, assim, porque, poxa, era um cara muito bacana, um cara que veio de baixo, né, um negro, e venceu na música, assim, o Vanderlei era cantor da noite, né, cara, assim, né, tentando sobreviver ali da música, né, assim, dignamente, né, e que venceu na vida e que em momento algum perdeu assim a essência dele, sabe? Eu me lembro que depois dos shows, assim, cara, ele ficava 2 horas depois de ter feito o show, enquanto ele não atendesse todo mundo, não falasse com todo mundo que estava ali querendo vê-lo, ele não ia embora, assim, sabe? Bicho, era um cara fantástico, cara, fantástico, assim, um cara demais, assim. Tenho muita saudade dele, assim, sabe? Muito Ah, legal. que bacana ouvir esse seu depoimento de um momento tão importante da sua carreira, convivendo com pessoas que foram tão importantes, né, para te abrirem portas. Sim, O Vanderly com uma carreira maravilhosa sim, e, sim. e que pôde, de, de forma generosa, Muito te generosa. colocou no palco, te colocou no primeiro grande palco para depois você circular em Sim, tantos outros, né, Vinícius? Que você, sim, hoje em dia, sim. de palco, já não fica mais tão Ah, nervoso. Claro que deve dar aquele friozinho na barriga, imagino, até porque faz cara, mas parte, né? é engraçado, né, que as pessoas perguntam, né, a gente ouve de tudo, tudo quanto é pergunta, assim. Cara, esse friozinho, eles quase sempre aparece, assim, sabe? E o curioso também é que, às vezes, num show muito grandioso, sei lá, né? Eu já toquei no Réveillon da Paulista com o Skank para 2,5 milhões de pessoas, né? Acho que esse foi o meu maior público, né? O maior público que eu tive com o Skank, talvez, né? E é claro que deu frio na barriga, lógico, né? Eu tinha acabado de entrar, né? E uma anedota, uma passagem sensacional também, que nesse show eu corria São Silvestre à tarde, né? Nós três dos Sopros, né? Eu, o trompetista, o trombonista, a convite deles, né? Cara, nós vamos estar em São Paulo, bicho! Vamos correr a São Silvestre, né? Foi Nossa. meio loucura, assim, mas eu treinei, né? Como eu te falei, né? Tudo que eu faço eu quero fazer bem feito. Ô, Paulo, mas foi uma das coisas mais legais que eu já fiz na vida, assim, cara, correr a São Silvestre, assim, fizemos bem, assim, fiz em 1h32, né, 15 quilômetros, né, poxa, Uau! não tá ruim não, né, mas eu era Ah, você muitos completou, pô, anos tá mais ótimo, jovem. né? O É, cara já é, completar já tá sensacional. pois é. Mas voltando no show, Uhum. um show com muita gente, ele fica mais impessoal. Eu fico mais nervoso para tocar num ambiente mais intimista, assim, que as pessoas estão ali te olhando no olho, estão próximas,
né? Num show desse, é lógico, a responsabilidade é grande, né? Mas é mais impessoal, por incrível que pareça, assim, pelo menos eu senti assim, né? Talvez para o Samuel, que punha a voz e que estava na frente ali, né? É outra história. Eu fico lá no fundinho ali ajudando a engrossar o caldo musical. É muito diferente. A função é muito diferente, né? A Sim. responsabilidade é a mesma, né? Eu sempre tento, né? O que for tocar, eu penso do mesmo jeito, fazer o melhor com a mesma responsabilidade para entregar o meu melhor, né? Porque eu tava vendo alguns vídeos de shows do Skank, agora antes da gente começar a nossa entrevista, inclusive, Aham, né, falando aqui para os ouvintes, que eu já fotografei show do Skank, né, pelo Jornal aham. Estado de Minas, já mostrei até para o Vinícius, já compartilhei com ele. Sim, É que tem foto do Vinícius, mas o Vinícius estava na posição oposta da onde eu estava aham. fotografando, né? Então, assim, A tem gente a conversou sobre isso, né? você me E falou. assim, é impressionante, numa imagem que eu estava vendo num desses vídeos hoje, a visão lá no caso do Samuel e de vocês, da plateia, que é um mar de gente, né? É um Aham. negócio assim impressionante que realmente você não consegue ter um olho no olho muito assim, né? Porque é tanta Você vê gente. aquele. É, É um, é, inclusive você também já postou várias fotos, né, mostrando assim a vista do sim, palco, sim. e é um Uhum, negócio que a gente como espectador, a gente tá olhando no olho de vocês, né? A sim, gente, a gente é, tá é, tudo pra gente enxergar vocês, não é, que vocês é. não enxerguem o público, mas o público é Uhum, uma massa, né? É um, é, é um é. conjunto de... Ô Vinícius, eu queria te perguntar o seguinte, como é que foi essa transição de... tocou com o Vanderly, e como é que foi o início do Skank, da Uhum, sua uhum. presença no Skank? A banda já existia, já estava estourada, era uma banda bem Sim, conhecida e sim, tal. E sim. também eu quero que você conte um pouco dessa transição e na parte musical, assim, que eu acho que é uma Uhum, coisa bacana do Skank, que eu, uhum, como fã e ouvinte que gosta de música, eu acho sempre legal as bandas que têm o sopro, o metal uhum, e que usam esses uhum, recursos não para compor o conjunto, uhum. né, da banda. Sim, E no sim. Skank é assim, as frases, né, com os Sim, metais, assim, frases, tá na cabeça do Brasil inteiro, né? sim, frases, é, é, frases marcantes, assim, né? Essa aí que você cantou é da guitarra, hein? Aí da Mas nessa guitarra. música, partida de futebol, é o parapá, pararapá, pararapá, né? Mas, Exatamente. então, é, eu toquei com o Vanderly, assim, eu não tenho muito na memória, mas eu acho que foram 2 anos, 2006, 2007. 2008, eu tenho muita coisa anotada assim do que eu fiz. Depois eu posso até procurar. Eu não me lembro se em 2008 eu toquei com ele também. Mas o fato é que eu entrei, o meu primeiro show com o Skank foi no dia 6 de setembro de 2008, na cidade de Muriaé, Minas Gerais. E nesse ano, acho que em julho, assim, eu não me lembro exatamente a época, o Skank tocou num Rock in Rio em Lisboa. E na época a Amy Winehouse estava no topo, assim, né? E eles viram lá o barítono, né, no naipe, assim, e eu entrei no disco Estandarte, né? Que é o disco que tem a... Ixi, fugiu o nome aqui, peraí, deixa eu pegar aqui o disco. Eu tenho todos os discos do Skank, Uhum. que tem Sutilmente, claro, Sutilmente. E tem também, tem Sutilmente, tem Ainda Gosto Dela, né, que foram músicas que ficaram bem conhecidas, ficaram no show. E tem a primeira música que abre o disco, que é o Para Raio,
que é uma música que tem um sax barítono nela, no naipe, né? E aí ele já estava há muito tempo o naipe do Skank sem o saxofone, era só o trompete e o trombone. Uhum. E nessa eu conhecia já os dois que tocavam o trompete e o trombone, né? O Paulo Márcio e o Pedro Aristides. O Pedro Aristides foi meu contemporâneo, assim, foi meu colega de curso na UFMG, né? Nós somos da turma de 99, né? Ele entrou junto comigo, nós entramos juntos, né, para fazer o curso. Eu no saxofone e ele no trombone. Ele já tocava há um tempo no Skank, já ele entrou, acho que no Cosmotron um pouco antes. E eles quiseram alguém, resolveram trazer de volta o saxofone para o naipe e queriam alguém que tocasse o sax barítono. Olha só. Então caiu para mim, porque eu era, digamos assim, eu estava na época um especialista no sax barítono, né? Pelo fato de ter tocado no Quarteto Monte Pascoal, eu tocava o sax barítono. E aí eles me indicaram e foi tudo muito rápido, assim, porque eu tive não muito tempo para preparar, mas eles mandaram a música, eu aprendi as frases dessa música e fui num ensaio na casa do Samuel, assim, sabe? E, Paulo, pensa num cara nervoso a caminho da casa do Samuel e eu pensando, caramba, eu vou lá para fazer. Só que antes eu tive uma conversa por telefone com o Henrique, né? E aí também, assim, pensei, caramba, vou falar por telefone, né? Não, meu Deus, não posso falar bobagem, né? E eu me lembro que na conversa, assim, como se fosse hoje, né? Tava na cozinha ali, né? E ele falou comigo, olha, você foi muito bem indicado, né? Eu queria que você fosse no escritório para eu te conhecer pessoalmente e tal, né? E nessa época eu já estava assim um pouquinho mais experiente com essa coisa assim de como lidar com o artista, né? Não que eles sejam pessoas diferentes da gente, não são, mas tem certas coisas, certos protocolos assim que a gente vai aprendendo na vida mesmo, né? Assim, você né, o jeito, o que você conversa, né? Nem tudo você vai conversar com um artista, né? E aí eu me lembro que na conversa, né, eu fui conversando com ele assim por telefone e eu falei com ele assim, olha, que ele me falou, olha, a gente não está procurando um melhor músico não, mas a gente está procurando um músico que atenda às nossas necessidades, assim. E aí a gente foi conversando e tal e eu falei com ele assim, olha, ô Henrique, você pode ter certeza que eu sei o meu lugar, eu sei que eu serei músico. Então, quanto a qualquer. Você pode ficar tranquilo, eu sei que o meu lugar é um lugar de músico. Né? E eu acho que essa minha fala o conquistou, porque aí ele então tá bom, não precisa ir lá no escritório, não, a gente se vê no ensaio. E aí eu falei, ó, então tá, né? Eu pensei assim, ó, que bom, né? Acho que de certa forma Vamos jogar, eu, né? Bora pro jogo, né? é. E aí eu recebi a música e tal, tirei que era o para-raio, né? Aprendi a frase e tal, as frases, né? E me preparei aprendi o Beleza Pura na época, que era a abertura da novela, né? Que é a música do Caetano, que o Skank regravou, né? E aí eu me lembro, né? O Pedro foi comigo, assim, eu fui seguindo ele até a casa do Samuel. Ele tinha um estúdio de ensaio embaixo, assim, né? E quando a gente chegamos nós músicos todos juntos, assim, e eu dei de cara, assim, nós demos de cara com ele, assim, com o Samuel. E eu acho que talvez eu já tinha visto ele de perto uma ou duas vezes, assim, mas nunca tive coragem de abordá-lo, assim, né, por timidez e tal, assim. E também
ficava pensando, pô, se abordar para falar que eu sou fã também, mais um, né? Enfim, e ele foi muito, muito bacana, assim, muito gentil, como sempre foi, assim. E eu me lembro que eu estava muito nervoso, cara. E assim, aí eu me lembro de falar assim, onde que eu posso pôr meu saxofone? Assim, e ele, pode pôr onde você quiser, pode, pode pôr aí onde você quiser. E, e, e aí foi um alívio, assim, né? Ele foi me ajudando, assim, né? E aí, né, o Haroldo, o Lelo, o Henrique, eles foram chegando. Me lembro do Henrique chegar. Cadê o Vinícius? Cadê o Vinícius? Quero conhecê-lo. Né? Cruzeirense ou atleticano? Né? Essa foi a primeira pergunta. E Assim, aí, né? qual que é, Vinícius? Pai, cruzeirense, cruzeirense. Ah, Aí agradei a ele e ao Samuel, né? Ao Henrique, ao Lélio e ao Haroldo, né? Nem tanto, assim. Enfim, mas... E foi muito legal, cara, assim, foi meio que mágico, assim, e eu me lembro de, nesse ensaio, soprar muito forte, assim, porque eu estava nervoso, e soprar forte me ajudava, e ainda me ajuda a acalmar, né? Porque é maior barato, Paulo, assim, soprar forte o saxofone, cara, você fica assim, agora eu tô zen, assim. A Flavinha brinca comigo, ó, você tá muito chato, hein? Tá precisando ir lá estudar, vai lá estudar, você tá muito chato. As mulheres, né? aham. E aí foi isso, cara, assim, eu fiz esse ensaio e eu acho que eles tinham um show no dia seguinte. Só que aí não ia ter como, ou o ensaio foi na quinta, o show era no sábado e tal. Aí, por uma questão logística, de passagem, hotel, né, não tinha como eu ir. E aí o Samuel falou: não, não, então você vai no da semana que vem e tal. E aí, na hora lá, eles pediram, acho que Garota Nacional, e eu não tinha preparado, assim, sabe? E aí o Paulo do trompete e o Pedro, eles escreveram rapidinho, assim, sabe? E aí toquei também. Eu não lembro se foi Garota Nacional ou se foi o Beleza Pura. Acho que o Garota Nacional, logicamente, eu acho que eu tinha aprendido, eu sabia, porque eu acho que eles pediram essa. E acho que foi o Beleza Pura, que eu acho que eles não pediram, e na hora eles empolgaram, assim, gostaram Uhum. do som. Isso foi nítido, assim, que eles gostaram do som, né? O Do som, barítono, ele assim, agregou, né? agregou. É, é. Ele trouxe um. Mas eu tive a sensação nítida, assim, nesse momento, que eu fui muito ajudado, sabe, Paulo? Assim, eu fui muito amparado, assim, sabe? Os anjos, os guias, os orixás, todo mundo eu acho que me ajudou, assim, porque deu certo, né? E deu certo por quase 15 anos, assim, né? E eu fui conseguindo abrir algumas portas, assim, janelas, fui conquistando um espaço, assim, muito difícil, sabe, de ser conquistado, que eu acabei conseguindo até fazer alguns pequenos arranjos de sopro, assim, no Skank. O disco do Samuel, realizado pelo Skank, para uma trilha do grupo Corpo, Suíte Branca, a parte dos sopros são arranjos meus, né? A Hard Day's Night, né, que foi a abertura da novela, assim, a gente estava ensaiando para a turnê do Nívea, né? Nívea Viva Jorge Benjor, que foi uma turnê em 2017 em homenagem ao Jorge Benjor, né? Aí um dia chegou uma mensagem: amanhã tem ensaio, música que vocês têm que aprender, a Hard Day's Night dos Beatles. Aí eu liguei para o produtor e perguntei: mas como assim? A Hard Day's Night não tem sopro. Que nós vamos. É o seguinte: é uma encomenda para uma abertura da novela da Globo. Então, dá seu jeito aí. Cria, Cara, né? na mesma hora, as coisas de música ainda estavam aqui em casa, o piano ficava aqui exatamente onde eu estou. Eu sentei no piano e fui ouvindo a música e fui procurando ali frases que
se encaixassem, porque no outro dia teria um ensaio, né? E aí eu fui ali conseguindo achar coisas que a música pedia, né? Essa coisa do arranjo é isso, assim, o arranjo é uma roupa que você dá para a música, né? E é muito complicado porque o arranjo é uma questão de opinião, né? Uma questão de opinião musical. Hum. Não tem certo e errado, mas tem aquilo que agrada e aquilo que não agrada, e aquilo que a música pede, aquilo que pode passar do que a música está pedindo. Então, é uma coisa assim que você tem que é muito difícil, né? Você agradar o ouvido de pessoas exigentes, né? E exigentes num bom sentido, né? Não, nunca num mau sentido. E eles são exigentes com a música, tanto é que foi o que foi, é o que é, né? E sempre Sim, será, né? exatamente. É, e eu me Altíssimo nível, lembro, né? altíssimo nível. E eu me lembro que eu fui criando aqui com base na gravação dos Beatles, e no final do dia chegou a gravação que o Skank tinha feito do ensaio do A Hard Day's Night. Cara, e impressionante que tinha uma frase da guitarra, uma frase musical, que eu fiz uma frase musical que completava, sem a gente ter combinado, sem ter um ouvido antes do que o outro estava fazendo. Assim. Eu me lembro que eu falei isso com o Samuel, acho, com o Henrique também, assim. E, poxa, cara, assim, só gratidão, sabe, Paulo, assim, Ô, Vinícius, tudo que eu vivi, né, com o Skank, assim, puxa vida, nossa, só gratidão. você contou do seu primeiro contato, né, com os integrantes da banda, tudo. Então, pelo que eu percebi, você foi muito bem acolhido e também Muito, no momento que, sempre. que você entrou para a banda, né, eles já tinham um repertório enorme, né? Assim, já era um Já, repertório gigante que depois se multiplicou gigante, ainda mais no tempo que vocês já estavam na banda, né? Porque sim. assim, é um desafio, né, para o músico, Uhum. meu, tirar a música, né? Uma coisa assim, você, enfim, tinha o jogo, o campeonato estava rolando, né? Tava rolando, E você assim, tinha que ir aprendendo e- o jogo estava ganho, né? Mas eu me lembro de quando eu entrei, assim, eu me lembro claramente do primeiro show, como se tivesse sido ontem à noite, assim, da minha emoção, né? Mas ao mesmo tempo da minha necessidade de ficar sóbrio, digamos assim, de ficar frio, técnico, para que eu fizesse tudo certo, para que eu acertasse tudo, né? E eu fui também muito ajudado pelo Paulo e pelo Pedro, né? Durante todo o tempo, assim, que a gente tocou junto, assim, porque eles já estavam lá há muito tempo, né? Eles, né? Já eram mais experientes do que eu naquele tipo de trabalho musical, né? Que é acompanhar uma banda muito famosa, né? Eu acho assim, o Skank talvez seja uma das bandas mais famosas que o nosso país já teve, né? E que teve mais hits e uma carreira longeva e durante toda a carreira produzindo, né? Então, assim, eu tive essas duas sensações, assim, ó, de ficar frio, né, para conseguir tocar, mas ao mesmo tempo assim quase incrédulo, sem acreditar que aquele menino lá da banda Kamikaze estava subindo no palco com a banda que o ajudou a escolher a música como profissão, né? E eu me lembro que eu falei isso tentei falar, né, com todos eles, assim, né? E me lembro de falar com o empresário, né, o Fernando Furtado, né, que é um cara de um excelente humor, assim, um humor, de certa forma, até sarcástico, assim, um cara engraçadíssimo, gente finíssima, boa praça, aquele cara que você conversa de tudo com ele, né?
assunto não falta, conversa não falta. E aí, quando eu contei isso, ele falou assim: poxa vida, nós estamos ficando velho mesmo, né? Um cara careca, formado, músico profissional, falar que se tornou músico por causa da gente. Ah, não, nossa senhora, me gozou, assim, sabe? Ô Vinícius, eu tenho sempre curiosidade em saber como é que era, no caso, né, você trabalhando com o Skank, como é que era a rotina de ensaios e a Uhum, rotina de estrada, né? Porque afinal de sim, contas, bicho, eu sei que, vamos dizer, a maior parte dos shows que vocês fizeram, né, ao longo desse tempo que você estava junto é fora de Belo Horizonte, né? Claro que sim, tiveram sim, grandes shows maravilhosos aqui, inclusive o show sim, de fechamento da turnê de fechamento da banda, né? sim. Que E foi, mas acho que, um dos maiores, assim, né? Só do Skank, né? Com certeza, sem sombra de dúvida, o mais inesquecível, assim. eu queria que você contasse um pouquinho dessa. Eu queria saber como é que era a rotina de ensaios, né? Uhum, E de, uhum, e de apresentações pelo Brasil, pelos outros sim, países também que sim, vocês tiveram. Como sim, é que era essa vivência, assim, Vinícius? Porque isso demanda também de toda a equipe, né? Muito sim, da vida pessoal, né? Vocês estão longe da sim, família, sim, longe da sim, filha, do aniversário. É como a gente vê, né? sim, sim. Os atletas, né? Pessoal do futebol, a gente que gosta de futebol, tudo. Enquanto a gente está se divertindo, fazendo churrasco, a galera está jogando bola, vocês estão Tá, tocando, né? Vocês estão é. trabalhando no momento que a maior parte das pessoas estão no momento de lazer. Como é que é Uhum. dedicar uma vida a isso? Eu acho importante registrar até para os nossos ouvintes Registrar, né? saberem que assim Claro, é claro. uma E isso é uma curiosidade, né? Assim, de muita gente me perguntava, assim, né? É, então, Paulo, a estrada, as turnês, assim, é um negócio assim muito muito louco mesmo, assim, né? Ao mesmo tempo que assim é instigante, é viciante, ao mesmo tempo é bom, é maravilhoso, mas ao mesmo tempo é muito cruel também. E eu te falo isso porque quando você começa a viajar com mais frequência, os parâmetros mudam, né? Uma coisa quando eu tocava com o Vanderly, né? E eu acabei fazendo, eu não sei quantos shows eu fiz com ele, mas eu não fiz tantos shows e nem fiz poucos shows, mas eram viagens mais espaçadas, né? Quando você começa a viajar todo final de semana, a coisa muda, o buraco é mais embaixo, né? E eu me lembro que quando eu comecei a viajar com Skank, logo assim nos primeiros meses, assim, quando começou a ficar mais intenso, porque foi assim, 2008, eu entrei em setembro, fiz alguns shows, né? Todos os shows, lógico, com o Skank, né? Mas não foram tantos, mas também não foram poucos. Mas 2009 a banda tocou muito. E eu me lembro de logo no começo eu começar a ter um pouco de medo de voar. E era um negócio terrível, cara, assim, que começou a me incomodar muito, assim, sabe? E eu pensei, eu tenho que resolver isso, porque eu vou fazer isso quase todos os finais de semana. E aí eu comecei a ler sobre o assunto, sobre a aviação. E comecei a me apaixonar pela aviação. Hoje eu sou um apaixonado, tenho menos medo, assim, não diria que quase zero, mas eu já sou um viajante muito mais tranquilo, até porque já passamos por mais situações, né? Assim, arremetidas, pousos que difíceis, enfim, né? Enfim, várias situações. Então, eu fui aprendendo
na prática, a viajar, né? Porque eu acho que tudo você vai aprendendo também na vivência ali, né? E o que as pessoas às vezes não se atinam tanto é que é muito importante assim para uma viagem profissional a véspera da viagem, assim, né? Você tem que tentar dormir bem, né? Que isso era um negócio difícil também, sempre na véspera, mas bate uma insônia, ou então quando a gente tinha que pegar voo muito cedo, né? Ficava acordando no meio da noite, ai meu Deus, já está na hora, não, uma Aham, ansiedade, né? aham. E você tem que tomar cuidado com o que você come, né? E eu passei muito perrengue na estrada, assim, eu comia a mesma coisa que todo mundo, só eu passava mal, né? Já toquei muito show passando mal, assim, porque você tem que realizar a sua função, o seu trabalho ali. Tem muita coisa envolvida, né, ali para o show acontecer, né? E eles também já passaram mal, assim, vez ou outra, todo mundo está sujeito, né? Mas é engraçado que você vai adquirindo uma casca grossa, assim, né? E, assim, né, eu estou meio devagando assim, mas o resumo é que, assim, para você viajar para fazer show, uma coisa é certa, você vai ficar sem dormir, né? Ou você vai dormir muito pouco, né? E isso é, sem sombra de dúvida, o mais difícil na estrada. Assim, a privação de sono, né, era o que era mais difícil. Assim. Já toquei muitas vezes assim com muito sono, né? Nenhum ser humano está preparado para começar às vezes um show 1 hora da manhã, 2, né? Exato, E exato. isso não é por conta da vontade que o show seja esse horário, as coisas atrasam, né? E você tem que fazer ali mesmo com sono o seu melhor, né? E era engraçado que a gente sempre começava com sono e sempre terminava com o olho pá, né? E aí você chegava no quarto de hotel e não dormia de jeito nenhum, assim. Então, assim, é um outro universo, sabe, Paulo, assim, e ouvintes, né? Assim, a estrada, ela ao mesmo tempo também que existe muita solidão, né? Mas a solidão me faz bem, eu tenho necessidade assim de ficar sozinho, né? Eu adoro. Agora, quando também assim é uma coisa, você também assim precisa ter alguma coisa que te segure, te cuide do emocional e da saúde mental, assim, porque é um negócio enlouquecedor se você vai para um caminho errado, digamos assim, né? Uhum, Se você uhum. fica pensando assim, nossa, eu ainda tenho que como foi, por exemplo, na turnê da despedida, né? Que eu viajei, acho que a partir de março ou final de fevereiro, todos os finais de semana. Eu não passei nenhum final de semana. É claro que assim, muita gratidão porque é trabalho, né? Mas na turnê da despedida, por exemplo, você me perguntou da família, eu achei que eu fosse despedir do meu casamento também, assim, porque para quem vai é mais fácil do que para quem fica, né? Assim, a Flavinha, poxa, ela é minha companheira de, né? Vamos fazer esse ano, final do ano, 21 anos, né? E ela sempre foi muito, muito parceira nisso, sempre me apoiou muito, mas para ela estava difícil também. Você imagina, né? Todos os finais de semana, e para nossa filha também, para Ana Beatriz também, ela sentiu muita falta, assim, elas sentiram, né? Não só da minha pessoa, mas do meu apoio com a ajuda no dia a dia, assim. Mas assim, eu não sei se eu fugi muito da Não, pergunta. não, não. É isso. É, porque a estrada cobra um preço. Eu acho legal ouvir o seu depoimento, porque aqui também no podcast, Vinícius,
Uhum. Eu sou apaixonado por aviação e já recebi Aham. aqui no podcast Outra Visão É mesmo? vários comandantes, pilotos e tal, e Aham. todos também têm um relato, e muitas vezes assim, parecido, que é essa questão assim, que é viciante, que o cara, 30 anos voando, ele não, ele fala, Paulo, eu não consigo parar, eu gosto Para. dessa maluquice, mas Aham. paga-se um preço também alto em Sim, várias questões sim. individuais, familiares e tal. De certa forma, profissionais também, porque, por exemplo, eu tocar no Skank, eu tive que abrir mão de muitas outras coisas interessantes, questões profissionais, né, convites assim que às vezes batia a agenda, assim, né, que é como você trabalhar numa grande empresa, né? Isso. Você sai do mercado, digamos assim, né? Porque as pessoas pensam, o cara tá tocando com Skank, assim, ele nunca vai poder tocar aqui no meu show intimista, assim, de música instrumental, mas que eu adoro e que foi a música que foi responsável por me fazer músico, né? É. Mas eu fui perdendo isso, assim, perdendo entre aspas, né? Porque você perde uma coisa, ganha outra e você não consegue ter tudo o que você quer, né? É, Na vida são escolhas, né? Perdas e ganhos, é né? que Mas você acaba tendo o que a gente chama do sobrenome corporativo, né? No caso é o uhum. Vinícius do Skank, é o É o Paulo. Vinícius, saxofonista do Skank. Isso Isso. também foi um negócio difícil de lidar assim, um pouco, assim, porque eu fiz coisas muito legais também antes do Skank. Eu toquei com a Maria Schneider, né, que é uma grande, assim, uma das minhas heroínas da música, né? Assim, ela é uma compositora e maestrina norte-americana, né? E em 2007, o festival Tudo é Jazz lá de Ouro Preto, ela veio e é, montou-se uma banda aqui em Belo Horizonte com alguns músicos de São Paulo e eu toquei com ela, cara, assim, poxa, inacreditável, assim, porque eu nunca imaginaria que eu fosse tocar com ela, tirei uma foto com ela foi super carinhosa, assim, e então, assim, aconteceram coisas muito legais também fora do Skank, não foi só o Skank, é Claro. claro que o Skank é o que te dá maior visibilidade profissional, né? Para muitas pessoas, elas pensam assim: nossa, o Vinícius é um vencedor, assim, porque ele tocou no Skank. É claro que sim, né? Mas para nós músicos também, às vezes um trabalho que não atinja um público muito grande, mas que dentro da música ali você entende aquele valor, aquela linguagem musical, é tão prazeroso quanto. E eu te confesso, sabe, Paulo, que todos os trabalhos que eu passei assim musicais, eu sempre encarei da mesma forma, assim, tentando fazer o meu melhor. É claro que o Skank ele me deu é, vivências, né, shows grandiosos que talvez eu nunca atingisse sendo um artista solo de música instrumental ou acompanhando um grupo de música instrumental, né? Pô, eu Aham. toquei em 3 Rock in Rios, né? É, Eu fui para o exterior, né? Skank realizou um sonho meu que eu tinha de ir para os Estados Unidos, mas eu tinha um sonho de ir tocando, ir é. trabalhando e não ir a passeio, né? E eu Aham. consegui isso, né? O Skank me proporcionou isso, assim. Então, poxa, É. muita gratidão, cara. Ô Vinícius, e caminhando aqui para o final, que tá uma Uhum, delícia, e já informando aqui aos ouvintes que eu vou deixar na descrição deste episódio e também lá no site do podcast outravisão.com os links do Vinícius, em especial o link do uhum, Instagram dele, que você pode uhum. acompanhar os trabalhos atuais do Vinícius, que o Vinícius vai seguir também carreira, já adiantando aqui um pouco, Sim, vai sim, seguir não, isso já é carreira sabido. com o Samuel. Eu quero que você conte um pouquinho. E também o Vinícius dá Sim. aula de sax. Ele tem uma sala de música super legal, toda preparada. E aí no Instagram do Vinícius você pode acompanhar todos esses acontecimentos musicais e profissionais
dele, além da nossa natação, né, Vinícius? Que eu tô esperando você lá para dar Opa, umas pois é. braçadas. Mas Opa, isso é o melhor, né? Eu fui eu, domingo, 7 horas da manhã, a ó, piscina era só minha e tá um show de bola lá, tava hein? quentinha lá, já tava quentinha, Nossa, né? maravilha, cara. É, É. Mas como eu aprendi com você, a fria é melhor. a fria é melhor. É que agora tem que tá o inverno, né? Então, mas É, nós atletas, né? A gente tem que ir pra água gelada mesmo, né? A gente pô, é. Ô Vinícius, então, para caminhando para o final, me conta então dos seus do momento atual, dos projetos, porque Uhum. até para contextualizar também aqui para os ouvintes, né? Que talvez alguém não saiba que no dia 25 de março, agora de 2023, o Skank, se você puder contar, Vinícius, o Skank teve um vinte e grande. seis, 26, Foi 26. vinte Me e seis de conta, me março. conta desse fechamento do último show e agora Uhum. seus projetos futuros e etc. Claro, Me conta um claro. pouquinho. Então, essa data, né, ela foi anunciada assim com uma antecedência, né? Todos nós fomos nos preparando, né, para chegar nesse dia que foi assim, né, a cereja do bolo, né? Assim, digamos que fomos ensaiando, né, para esse dia assim catártico, assim, né? Um Mineirão, eu imagino, acho quase 60 mil pessoas, assim, né? E foi incrível, assim, pelo menos da minha ótica, assim, que eu consegui me manter sereno, com uma certa, eu diria assim, frieza, assim, para conseguir desempenhar a minha função bem, assim. É claro que eu me emocionei, sim, sobretudo pela quando de ver o público, né? Um público fenomenal, fantástico, lotado, como você já falou aí, um mar de gente, né? E eu acho que isso é uma das coisas que eu mais vou sentir falta, assim. Eu estou super tranquilo assim com essa parada da banda, né? Eu acho que eu aproveitei muito, 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 né? Eu fui me despedindo também ao longo da turnê, eu fui me preparando assim psicologicamente, emocionalmente, assim, né? Estou muito bem resolvido com isso, mas eu acho que assim essa troca que rolava nos shows assim de uma energia assim, cara, incrível assim, a gente saía assim muito energizado assim dos shows, né? E esse show do Mineirão foi eu acho que o fechamento assim em muito grande estilo, né? Em alta, né? Uma banda fazer um último show como aquele assim, eu acho que não sei qual banda fez isso, né? Vai Eles sair tiveram DVD, assim. Vinícius, desse Vai show? sair, Vai sair, vai né? sair DVD, vai. Eu não, Ah, né, eu não sei quando, né, eu não uhum. tenho informações sobre isso, mas vai sair e acredito que vai ser um DVD assim fantástico, sabe? É, e foi demais assim, né? E agora seguindo em frente, né? Porque eu acho que a vida sempre tem que seguir, né? E nos meus posts no Instagram eu sempre termino, não todos, mas quase todos, assim, com sigamos, né? Porque eu acho que na vida a gente só tem essa opção de seguir, né? A outra opção é bem pior, né? De não seguir, né? Enfim, eu tô com vários projetos, né? Assim, na pandemia, a gente, no final da pandemia, né? Nós fomos. Não, essa banda veio de antes da pandemia, que é o Macundos, né? É uma banda instrumental com grandes músicos, né? Assim, tem um naipe de metais, bateria, percussão, guitarra, teclado, contrabaixo, né? Nós gravamos já um disco,
né? E gravamos lá no Sonastério, né? Um estúdio assim fantástico, um estúdio de cinema, assim, né? O Milton fez um documentário dele lá que é muito legal, né? Essa banda agora nós estamos assim, nós vamos ter até uma reunião de produção assim para irmos já alinhavando o próximo disco, né? Legal. É uma banda que é capitaneada assim, é liderada pelo Marcelo Dai, que é um cara Marcelo Dai, cara fantástico assim, ele toca bateria e canta. E ele é o baterista do Samuel, da carreira solo do Samuel. E ele tá tocando com todo mundo, assim. É do cara, bicho, assim, é incrível, assim, o talento dele, assim, um grande músico, um grande cantor, assim, tem uma voz, assim, e as músicas são dele, em parcerias, né? E é um cara muito gente fina também, uma alma muito bacana, assim. Estou com a sala lá, né, a sala de música, né, e o projeto Música na Sala, que são aulas, né, para todos os níveis, né, todos os níveis, quem quiser começar do zero. Isso é uma outra coisa que eu Que quero legal. mencionar, frisar, Paulo, que Uhum. eu gosto muito de dar aula. Não, não é um plano B, assim, o Skank parou e agora o cara vai ter que dar aula. Não, dar aula é uma escolha do coração. Eu fiquei um tempo sem dar aulas. Em 2018 e 2019, eu estive como professor substituto na UFMG através de concurso público. Foi uma Oh, experiência fantástica. Eu acabei dando aulas na sala onde eu tive aulas, né, na sala de olha. saxofone, a sala 2022, né? Então, assim, eu no futuro eu tenho projetos e planos, assim, talvez de buscar um mestrado, assim, cada vez mais eu acho que na área da educação, assim. Eu gosto mesmo de dar aula, assim, eu tenho o maior prazer, o mesmo prazer, assim, que eu tenho de subir no palco, eu tenho também de entregar uma boa aula, assim, E a aula é escuta também, né? Porque você escuta ali o que a pessoa está demandando, o que ela precisa, e você tenta entregar ali, tentar ajudar. E o mais impressionante da aula, Paulo, é que, na verdade, eu acho que a gente aprende mais do que ensina, assim. Isso é fantástico. Eu estou com um aluno lá, um jovem que resolveu aprender o saxofone do zero, um jovem de 74 anos, 73 ou 74. E tá o maior barato, assim, ele já tá conseguindo tirar som, assim. E, cara, tá, assim, não só ele, já tô com um número bom de alunos, assim, é claro que eu quero mais ainda, né? Mas, assim, tá sendo muito prazeroso essa minha nova vida, né? De menos viagens, né? Isso foi também na pandemia, assim, eu vi porque eu imaginava que eu nunca mais fosse parar de viajar, assim, e eu ficava me perguntando, caramba, será que eu vou fazer isso o resto da minha vida? Assim, nunca mais eu vou parar de viajar, né? E a pandemia veio e mostrou para todo mundo que o buraco é mais embaixo, né? Assim, e fomos todos forçados a aprender muitas coisas, a colocar muitas coisas no seu devido lugar, né? E eu acho que essa vida nova, essa transição, né? Porque estamos indo para a carreira do Samuel, né? Que acredito, esse ano ele ainda está experimentando com alguns shows pontuais, né? Mas eu acredito que a carreira para valer deva ser no ano que vem. Eu não tenho informações precisas assim sobre isso, Uhum. mas ele está sempre falando nas redes sociais dele, né? É um cara muito ativo assim nas redes sociais e um cara que eu admiro muito pela inteligência dele. Assim, eu adoro ver as entrevistas dele. Eu sempre aprendo muito vendo ele falar. Teve uma entrevista que ele falou sobre o medo, né? Que ele ia conversando com o medo dele, ele nunca negava o medo dele. E isso é muito profundo, né, cara? Assim, que é a primeira nossa
nosso primeiro reflexo é negar os sentimentos que a gente possa achar que não são tão bons, né? Mas o medo é necessário, né? E Sim, sim. o entrevistador, acho que foi o Marcelo Taz, perguntou: você está com medo? Ele falou: estou com medo. Eu Mas como é ouvi, que você faz? eu ouvi Eu essa vou entrevista. conversando com o meu medo, eu vou Uhum. negociando com ele. Eu achei isso fantástico. Assim. O Samuel é muito inteligente, né? E é isso, sabe, Paulo? Assim, a vida a gente tem que seguir, né? Por isso que eu uso o sigamos, né? Porque essa é a melhor opção, eu acho, né? E Seguir. uma perguntinha, a sua esposa a Flávia ou a Ana Beatriz, elas tocam algum instrumento? Como é que é em casa aí? Ah, então, aí você entrou numa questão que daria mais um podcast. A Flavinha, ela é filha de pianista concertista. A mãe era pianista, Ah, a mãe, infelizmente, a querida dona Tânia Mara Lopes Cansado, minha querida sogra, ela já se foi. Ela foi diretora da escola de música, foi professora de piano, tem discos gravados, fez concertos na Europa, nos Estados Unidos, assim. Então, eu falo com a Flavinha que o bullying dela vem desde pequena, né? Porque ela tinha que ouvir a mãe estudar, ah, ela casou com um músico, tinha que ouvir um músico estudar, e ela toca flauta e canta muito bem. Ela teve educação musical desde pequena, ela tem um ouvido musical incrível, muito melhor que o meu, né? Ela escuta a harmonia da música, assim, eu ouvi no rádio, ela fala assim: nossa, a música foi para o sexto grau menor, que legal, né? Eu falo: hã? Eu, é. eu não consegui ouvir isso, não. E tudo que eu faço, sabe, Paulo, assim, eu não poderia ter uma companheira melhor, assim. Principalmente a questão de arranjo, assim, muita coisa eu pergunto para ela, eu peço a opinião dela, assim, se está legal. Inclusive, só abrindo um parênteses rapidinho aqui, no Suíte Branca, lá tem uma faixa lá, a faixa número 5 eu acho, que eu gravei um flautim junto com o naipe, né, e eu fiz uma melodia para essa parte. E eu estava fazendo um contracanto, que não é uma melodia, mas é uma melodia que vai rodeando ali, né? E ela foi e falou comigo: olha, eu acho que nessa parte não precisa de contracanto, precisa de melodia. E eu fui e fiz uma melodia, e foi a melodia, assim, modéstia à parte, que conquistou, assim, eles, assim, e todo mundo, né? Eu lembro do colega músico falando: cara, essa melodia fica na cabeça, igual chiclete, assim. Então, assim, ela me ajuda muito, assim. Flavinha me tirou da sarjeta, né? Ela me põe para andar para frente, assim. As mulheres são boas nisso, né? Assim, eu devo tudo a ela, assim. E a Ana, a Bia tá estudando algum A Bia, instrumento? eu acho que a Bia, eu traumatizei a Bia, assim, ela não quer saber de nada de música, mas ela canta muito bem, ela canta muito afinado, mas teve um tempo que ela e a Flavinha, elas compraram dois ukulelês e as duas ficavam tocando, assim, tava bonitinho, eu falei: ó, mas eu deixo, assim, eu não É. forço, eu acho assim, é a vida dela. Se ela quiser a música, ela vai ter todo o meu apoio, toda a minha ajuda com isso. Mas eu não fico forçando a barra. Eu acho que ela tem os sonhos dela, os meus sonhos. A gente tem que tomar um cuidado, porque a gente projeta muito nos nossos filhos os nossos sonhos e as nossas frustrações, né? É isso. E eu tento ser neutro quanto a isso. É lógico que eu não vou conseguir, eu vou errar, né? Mas vamos acertar também. E aí, por enquanto nada, assim, né? Mas ela gosta de música, ela no primeiro, olha que curioso, eu queria falar isso e foi bom que você. O meu primeiro show que eu fui foi do Skank. E o primeiro show que ela foi do Skank também, falando Ah, de show mesmo, né? uhum. Assim, lá em Curitiba, na turnê da despedida, eu as levei, assim, e foi muito legal, ela gostou. Ela tem consciência hoje, né, que o papai dela acompanhou uma banda famosa, assim, ela sabe
né? Uhum. Talvez não tenha tanta, mas ela sabe, né? Porque as pessoas comentam, né? E tal. Ela fala também, meu pai toca no Skank. Aham. Oh, que legal! Não, e tal. Então ela já tem um pouco de consciência nisso, mas não quer muito seguir na música, já ouve as músicas dela, assim, ela me mostra, assim, a maioria eu não gosto, mas algumas eu gosto, assim. E é aquilo, né, cara? Música de adolescente, pré-adolescente, né? Ela tá com 11, vai fazer 12, e vamos assim, É né? isso aí. Vinícius, então eu vou finalizando aqui. Primeiro, agradecer muito a você pelo carinho, pela confiança e por dedicar um Uhum, pouco do seu tempo para conversar comigo, compartilhar um pouco uhum. da sua história, de toda essa trajetória tão bonita, com tantos desafios, superações, Sim, estreias sempre e muita música. Muito obrigado. Também quero agradecer a todos os ouvintes que acompanharam até aqui essa entrevista, a toda a sua família, evidentemente, a sua esposa, a Flávia, sua filha, Ana Aham. Beatriz, que elas têm que ouvir até o final, hein? A todos Elas, os. o final, eu vou Elas falar têm, com elas, olha, o final é o final, hein? O final tem elas uma têm que, cereja ali. têm que ouvir até o final. A todos os amigos da música, a todos os fãs do Skank, a toda a banda aí. Espero que alguém também acompanhe aqui até o final. A todos os nossos amigos da natação, lá do clube, o Betão, né? A Ah, turma lá da então, demais. natação. A Enfim, Renata, professora a também, né? Com quem Renata, eu... a Renatinha Gonçalves, e a todos que admiram e respeitam muito o seu trabalho. Agradecer a todos que acompanharam até aqui a entrevista. E para fechar, acho que, como eu sempre peço para todos os convidados, deixar um recado final, uma mensagem, uma Uhum, reflexão, enfim, um uhum, pensamento para a gente fechar a nossa uhum. conversa hoje. Bacana, Paulo. Olha, eu que te agradeço também pelo convite, foi um prazer, fiquei muito feliz por você ter também me convidado, né? Eu gosto muito de falar, eu gosto de conversar, assim, eu sou um cara um pouco fechado, mas eu adoro um bate-papo. E o bate-papo hoje aqui foi muito agradável, foi muito legal. Eu que te agradeço também. E para fechar, eu assim, eu não tenho nenhuma frase, assim, mas o que eu tenho pensado muito, assim, nesses anos, de alguns anos para cá, é que a gente tem que buscar de todas as formas, assim, com muita coragem, com muita obstinação, assim, buscar fazer o bem e buscar a nossa melhora, né? Eu não sou candidato a santo, nem a vereador, né? Nem a nenhum cargo eletivo, mas eu acho que a gente precisa ter essa consciência, assim, de melhorar, né? E eu busco muito essa melhora na música, né? Esse é o meu sonho, assim, né? Sempre melhorar musicalmente. Eu entendi que para eu melhorar musicalmente, eu preciso melhorar em tudo, né? Na minha parte humana, né? As minhas más inclinações que todos nós temos, né? Defeitos e qualidades. E é isso. Eu acho que a gente tem que buscar sempre, sempre, sempre com coragem, com hombridade, com seriedade, a nossa melhora. E é É. isso. Muito obrigado, Vinícius. Um abração para você, para toda a família. Te espero lá na natação, hein? Um abraço! Opa, vamos nadar junto. Isso aí, abraço, Paulo, abraço aos ouvintes. Tchau!